Olá e bem-vindos a todos! As histórias nas prisões costumam ser pontuadas por histórias de fugas espetaculares que chamaram a atenção do público e chegaram às manchetes da mídia. De fato, estas histórias combinam todos os ingredientes dos filmes de ação e suspense, e não em vão, séries como Prison Break têm sido um sucesso com o público, sempre buscando novas aventuras e uma boa dose de adrenalina. Portanto, sinta-se à vontade, porque hoje apresentamos as 7 fugas de prisão mais espetaculares da história. Comecemos. Yoshi Shiratori. Algumas pessoas não são realmente destinadas a serem presas, e nenhuma prisão artificial pode impedi-las. Yoshi Shiratori é sem dúvida uma dessas pessoas, tendo feito 4 fugas magistrais de algumas das prisões mais fortemente vigiadas do Japão durante sua vida. Shiratori foi preso pela primeira vez em 1933, aos 26 anos, por suspeita de assassinato e roubo com outros cúmplices. Os promotores exigiram a pena de morte, mas conseguiram escapar da prisão de Aomori em 1936, usando um simples fio para abrir as algemas. No entanto, ele logo foi pego pelas autoridades e desta vez foi condenado à prisão perpétua. Shiratori escapou da prisão de Akita mais uma vez em 1942, atravessando os dutos de ar que ele havia passado muito tempo estudando todos os cantos e recantos. Infelizmente para ele foi rapidamente capturado e preso novamente, desta vez na prisão de Abashiri, no extremo norte do Japão. No entanto, apesar da alta vigilância que reinou nesta prisão, o as da fuga japonês conseguiu escapar em 1944, usando uma técnica incrivelmente inteligente. Shiratori havia enferrujado as algemas, bem como o olho mágico da porta da cela, derramando sopa de missó sobre elas regularmente, o que lhe permitiu quebrá-las com muita facilidade depois de um tempo. No entanto, Shiratori foi incapaz de comemorar sua fuga por muito tempo, porque mais uma vez ele foi pego pela justiça e seus cães de caça, e foi preso em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. O Tribunal de Sapporo o condenou à morte em 1947, mas enquanto aguardava sua execução na prisão, ele escapou cortando o chão de sua cela com um pedaço afiado de chapa e cavando um túnel com uma tigela. Finalmente, Shiratori, cansado de ser um fugitivo, decidiu se render à polícia em 1948, aos 41 anos de idade. E o sistema de justiça concedeu-lhe um perdão, que decidiu comutar sua sentença para 20 anos de prisão em vez de executá-lo. E o as da fuga ficou sabiamente detido desta vez, até sua libertação em 1961. Frank Morris e os irmãos Englin. A fuga de Alcatraz de 1962 ainda é considerada hoje como uma das mais misteriosas e enigmáticas da história das prisões americanas. Na noite de 11 de junho de 1962, 3 detentos da prisão federal de alta segurança de Alcatraz, na época a prisão mais famosa e mais segura dos Estados Unidos, conseguiram escapar em uma balsa improvisada depois de cavar um buraco na cela. Os 3 fugitivos, Frank Morris e os irmãos Clarence Englin e John Englin, haviam passado muitos meses elaborando todos os detalhes de seu plano de fuga. E Morris provou ser um excelente estrategista e um homem de inteligência superior. Seu engenhoso plano pedia que manequins de cabeça humana fossem feitos de papel higiênico e sabão para fazer os guardas pensarem que estavam dormindo. Os 3 cúmplices começaram a cavar um túnel perto do chão, no fundo de suas celas, e Morris conseguiu fazer uma mini furadeira com um motor elétrico a vácuo para acelerar a perfuração. Uma vez que o buraco era grande o suficiente para eles passarem, eles entraram, deixando para trás um quarto amigo e cúmplice em fuga, Alan West, que infelizmente para ele era muito gordo e não conseguia passar pelo buraco. E para deixar a ilha, o engenhoso Frank Morris até fez uma balsa improvisada de cola e cerca de 50 chapas de chuva de outros reclusos. Desde então,
Os 3 fugitivos não mostraram sinais de vida, e o mistério em torno de sua sobrevivência e o sucesso de seu plano de fuga permanecem até hoje, pois nenhum corpo foi encontrado nas águas ao redor da ilha. Choi Gap-bao. Enjaular um professor de yoga não é realmente uma boa ideia, especialmente se a gaiola não for completamente hermética. Por exemplo, Choi Gap-bao, um detento sul-coreano na delegacia de Daegu City, que pratica yoga há 23 anos, não teve problemas para sair da cela e fugir do nariz dos policiais. Com extrema flexibilidade que herdara de anos de treinamento, Choi conseguiu inserir seu corpo contorcionista previamente oleado em um pequeno espaço na parte inferior da porta da cela, que era usado para passar bandejas de comida aos internos. O sul-coreano Rodine conseguiu superar a abertura de 12,7 centímetros de altura e 43,18 centímetros de largura com facilidade, tudo em menos de 35 segundos, um feito que faria Criss Angel chorar. No entanto, Choi se preocupou em colocar um travesseiro em sua cama e cobri-lo com lençóis para que os guardas pensassem que ele ainda estava dormindo. Uma técnica que ele teria visto em um filme de fuga americano. Desde então, o as da contorção tem andado no deserto e, apesar da investigação das autoridades e de recursos consideráveis, continua sendo mais difícil de alcançar do que o mercúrio. Joaquim Guzmán, mais conhecido pelo apelido de El Chapo, que o deve a seu pequeno tamanho. Joaquim Guzmán era um homem da máfia mexicana que dirigia o cartel de Sinaloa, especializado em assassinatos e tráfico internacional de drogas. Esse homenzinho, com menos de 3 maçãs, era de fato o maior chefe do cartel mais perigoso e poderoso do México, se não do mundo, e foi durante muito tempo um dos fugitivos mais procurados do planeta. Guzmán foi finalmente capturado em 1993 na Guatemala, extraditado e condenado a 20 anos de prisão no México por assassinato e tráfico de drogas. Ele foi encarcerado em uma prisão federal de segurança máxima, mas em 2001, depois de subornar os guardas, escapou escondido em um cesto de roupa suja, auxiliado por sua pequena altura de 1,60 m, e deixou a prisão em um carro de lavanderia. El Chapo tornou-se novamente o fugitivo número 1 e era procurado pelos governos do México e dos Estados Unidos, bem como pela Interpol. Depois de uma longa fuga que também lhe permitiu aumentar o poder de seu cartel, El Chapo será finalmente preso em 2014 pela Marinha do México e pela DEA dos Estados Unidos da América. E ele seria preso na prisão de alta segurança do Altiplano, no México. No entanto, Guzmán escapou novamente em 11 de junho de 2015, usando um túnel de mais de 1,5 km de comprimento, cavado a 10 metros de profundidade, entre sua cela e um prédio em construção fora dos muros da prisão. Essa fuga incrível será amplamente divulgada em todo o mundo e terá o efeito de minar a credibilidade do governo mexicano. No entanto, o narcotraficante não teria tempo para comemorar o sucesso de sua fuga, pois seria preso novamente alguns meses depois, em janeiro de 2016. Desta vez foi extraditado para os Estados Unidos, onde seria julgado e condenado à prisão perpétua, mais 30 anos, e atualmente cumpre sua sentença no ADX Florence, a prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Rustam Shakrutdinov. Ter um corpo flexível geralmente pode ajudá-lo a sair de situações ruins, especialmente se você está sentenciado a definhar em uma prisão russa. Por exemplo, Rustam Shakrutdinov, um russo de 25 anos, escapou da prisão de Eisberbash, no Cáucaso, onde foi trancado após ser condenado por assalto. O jovem condenado foi capaz de usar sua incrível forma corporal e extrema flexibilidade para sair de sua cela através de uma pequena escotilha usada para passar comida aos reclusos. Seu ato foi totalmente capturado por uma das câmeras da prisão e podemos ver claramente Rustam saindo de sua cela quase nu antes de se vestir no corredor e silenciosamente saindo como se nada tivesse acontecido. Chamado Homem-Serpente pela mídia,
Rustam ainda está fugindo e sua incrível fuga rapidamente se tornou viral nas mídias sociais. Michel Vojour. Um dos métodos de fuga mais emblemáticos dos filmes de Hollywood é, sem dúvida, a fuga aérea, usando um helicóptero para pegar o detento e levá-lo para a liberdade esperada. De fato, esse método espetacular de fuga tem sido usado por muitos prisioneiros nos últimos anos, especialmente na França. Tanto que hoje é chamada de fuga francesa. A fuga de helicóptero também foi extremamente popular graças a Michel Vojour e, principalmente, sua esposa, Nadine, que não hesitou em pedir emprestado um helicóptero do aeroporto de Saint-Cécile para voar em socorro do marido preso na prisão de La Santé, em Paris. A esposa leal teve que fazer aulas de voo antes para poder operar o helicóptero. E uma vez que o helicóptero pairou sobre o pátio da prisão, ela jogou uma vara de pescar com um gancho e uma arma no marido. O casal escapou com sucesso, aterrissando em um campo de futebol próximo, e os dois amantes correram para dentro de um carro. No entanto, sua felicidade duraria pouco, pois Vojour seria preso alguns meses depois durante um assalto que deu errado. Ele foi finalmente libertado em 2003, depois de passar 27 anos na prisão. 17 dos quais mantido em regime de isolamento na CHU, graças a um recorde de 16 anos de remissão. Antônio Ferrara. Antônio Ferrara é conhecido como Nino ou Sucô e também apelidado de o Rei da Beleza. É uma figura antiga do grande banditismo francês. Em 12 de março de 2003, enquanto Ferrara estava encarcerado na prisão de Fresnes, um comando de uma dúzia de homens vestindo jaquetas e braçadeiras de polícia fluorescentes, encapuzados e fortemente armados, atacou a prisão de Fresnes com explosivos para libertá-lo. A fuga de Ferrara está muito bem preparada. Ele faz o possível para acabar no isolamento da prisão, o local mais eficaz para a operação de fuga. Portanto, ele se recusa a ser revistado ao sair de uma sala de visitas e se encontra no bairro disciplinar próximo à porta dos fundos da prisão. No meio da noite, seus cúmplices incendiaram carros nos subúrbios para manter os bombeiros e a polícia ocupados. Durante o ataque noturno, os guardas sobrecarregados mal reagiram de uma torre de vigia, atacada com um rifle de assalto AK-47. E a operação, que durou aproximadamente 10 minutos, foi um grande sucesso. O comando explodiu 2 portas sucessivas, usando explosivos e lança-foguetes, enquanto o próprio Ferrara explodiu as portas de sua cela com explosivos fornecidos por seus cúmplices. O Rei da Beleza foge para o sul de França. Nos meses seguintes, 14 criminosos e cúmplices são presos, incluindo bandidos corsos como Dominique Battigny. Mas, no final, essa grande demonstração de força foi de pouca utilidade, pois apenas alguns meses depois Ferrara foi preso novamente pela Brigada de Repressão ao Banditismo, a famosa BRP. Então, o que você acha dessas 7 fugas mais espetaculares de todos os tempos? Qual deles o impressionou mais? Não se esqueça de nos deixar seus comentários.